Glória a Deus. Quero convidar você nessa manhã maravilhosa. Eu não pude estar adorando ao Senhor aqui com você, mas estava lá em cima. E o Senhor ministrou muito meu coração durante o louvor. E eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Salmo 84 nessa manhã. E você, conforme você for encontrando, se coloque de pé, por gentileza. Aleluia. Salmo 84. Salmo 84, a gente vai ler do versículo 1 até o 11, ou 12, o salmo inteiro. Vamos lá então. Diz assim: Como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, faze dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prossegue o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus, a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor concede favor e honra, não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Jesus, te agradecemos por essa manhã, te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo privilégio que nós temos de nesse dia estarmos na tua casa, Senhor. Melhor é estar na tua casa do que 1000 em qualquer outro lugar, Senhor. A tua presença é o que desejamos, a tua presença é o que anelamos, Senhor. E nos achegamos, Senhor, à tua presença com confiança pelo novo e vivo caminho, trilhado pelo sangue de Jesus, nos purificando de todo pecado, de toda injustiça. Que a nossa mente, Senhor, possa receber a Tua palavra e que ela desça ao nosso coração, se tornando em atitudes que glorificam o Teu nome nessa manhã, Senhor. Queremos continuar Te adorando, Senhor. No nome santo de Jesus, Pai, que todo impedimento, todo espírito que se levanta contra, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra, caia por terra, Senhor. O Senhor tem a liberdade para falar ao nosso coração nessa manhã, para gravar, Senhor, o nosso coração a Tua palavra, Senhor, como o Senhor deseja. Em nome de Jesus, que eu não atrapalhe, Senhor. Amém. Pode se assentar. Então, já que eu não posso te dar um abraço e dizer bom dia hoje, sintam-se todos abraçados e cumprimentados nessa manhã, amém? Aqui os pastores, a Sara, pastora Sara, bom dia. E é um privilégio, mais uma vez, poder estar aqui para falar desse texto que eu ouso dizer que é o meu salmo favorito. Amo muito ler, ouvir esse salmo, então a gente vai conversar um pouquinho sobre ele nessa manhã. Então, se você olhar lá no texto da Bíblia, você que trouxe aí a tua Bíblia, você vai ver que esse salmo, ele foi escrito pelos coraitas, ou seja, os filhos de Corá. E quem que era Corá? Eu não sei se você lembra, mas lá em Números, capítulo 26, você vai ler um pouco dessa história ali um pouco antes também. Corá se rebelou
contra Moisés e contra Arão, contra o Senhor. E a terra se abriu literalmente, a palavra de Deus diz, e engoliu esse homem com a sua família. Mas parece que alguns filhos, ali você vai ler para frente, alguns descendentes não se associaram nessa revolta de Corá, e eles permaneceram. E um pouquinho mais para frente, na palavra de Deus, nós vamos ler lá em 1 Crônicas que a sua posteridade, ou seus descendentes, eles foram empregados como porteiros e até mesmo como cantores na casa do Senhor. Isso está lá em 2 Crônicas 20, 19, se você quiser depois conferir. Então, esse salmo ele não foi escrito por Davi, porque muitas vezes quando a gente lê os salmos, a gente pensa que a maioria deles, e realmente foram escritos por Davi, mas tem outros autores de salmos. Então, esse salmo foi escrito por algum filho de Corá, ou descendente de Corá. E o versículo 1 vai dizer: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. Como é agradável o lugar da tua habitação. O lugar que o Senhor habita, ele é agradável. A ARA, a versão Almeida, Revista e Atualizada, fala: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor. O salmista tinha prazer de estar no templo do Senhor. Nessa época, o templo de Salomão era o lugar em que eles criam ser a habitação do Senhor, o lugar em que Deus habitava, em que a presença de Deus era manifesta no meio de Israel. E hoje, eu e você somos a habitação dele. Amém? Nós já ouvimos isso muitas vezes aqui, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, ou recebemos a Cristo como Senhor das nossas vidas e nosso Salvador. Então, o Espírito Santo vem fazer morada dentro de nós, e nós nos tornamos a sua habitação. Nós nos tornamos o seu templo. Então, você hoje é habitação e templo do Espírito Santo, amém? Quantos creem nisso? E a questão é, nós temos sido esse lugar agradável? Nós temos sido esse lugar amável? Nós temos sido esse lugar desejável? Um lugar de conserto, um lugar de sacrifício, um lugar de adoração. E se então somos templos do Senhor, o que temos oferecido a Ele com as nossas vidas? O que temos oferecido ao Senhor? Quais são os sacrifícios que nós temos feito para agradar a Deus? Porque a rotina do templo naquela época tinha muitos sacrifícios, tinha vida, tinha ritmo, tinha compasso. Era todo dia o sacerdote fazendo algo na casa de Deus. E o que nós temos consertado nas nossas vidas? E quando eu me fiz essa pergunta nessa semana, o que eu tenho consertado na minha vida? Eu me lembrei um pouco desse prédio aqui. Eu não sei, talvez alguns não saibam, mas eu cuido também aqui na igreja da parte predial, da manutenção predial, quando dá algum problema. E esse prédio, ele tem vários problemas. Tem várias situações que precisam de manutenção, que precisam de conserto, que precisam de reparo. Às vezes é uma parede que ficou com umidade e precisa ser pintada. Às vezes são goteiras que os parafusos do telhado de zinco ressecaram a borracha e começa a entrar água, então precisa colocar poliuretano lá em cima de novo. Às vezes é um vaso sanitário que estragou uma borracha e precisa ser consertado. E então o Espírito Santo começou a trazer um pouco disso à minha memória e falar: você não é muito diferente. Você é um prédio bem defeituoso. E eu até fisicamente realmente sou. Eu nunca me esqueço quando eu fui num fisioterapeuta, até irmão nosso,
e fazer algumas sessões de RPG, que eu estava com problema na coluna, mas o Senhor me curou, graças a Deus. Mas naquela época ainda tinha. E aí ele olhou para mim e ele começou a rir. Ele falou, cara, você tem um ombro mais baixo que o outro, seus joelhos são para dentro, você tem pé chato. Aí eu olhei para ele assim e falei, cara, eu sou quase o Quasímodo, né? Então, na verdade, agora você pode até ser fisicamente muito mais bonito do que eu, mas a verdade é que por dentro, muitos de nós são muito defeituosos. E Cristo veio para nos reparar. E nós precisamos fazer alguma manutenção dentro desse lugar que Deus habita, muitas vezes. Às vezes são palavras ditas que precisam ser reconciliadas, precisam ser pegadas de volta com um pedido de perdão. Ou às vezes são palavras que não foram ditas e deveriam ter sido ditas, e você precisa então falar. O Espírito Santo está começando a ministrar aí no teu coração aquilo que você precisa fazer manutenção no teu templo nessa manhã. Em nome de Jesus. A minha alma anela e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Ah, esse anseio pelo lugar da habitação de Deus. O templo era um lugar onde se desfrutava de favor e bênção. Favor e bênção. E aqui, o salmista está usando uma palavra, um verbo, que é semelhante à nossa língua, saudade. E você sabe que saudade existe na língua portuguesa, mas, por exemplo, no inglês não existe essa palavra saudade. Existe sentir falta. Então, o salmista está usando aqui esse termo como se ele tivesse saudade pelos átrios do Senhor. O que eram os átrios? Eram os pátios do templo, os lugares onde os sacerdotes poderiam andar. E as pessoas andavam para trazer os seus sacrifícios. Então envolve um pouco dessa melancolia, até dessa nostalgia que a gente sente, lembrando de alguma situação com carinho, muitas vezes. E desde 2005, o ano em que minha avó faleceu, eu, por exemplo, tenho saudade de conversar com ela. Muitas vezes eu gostaria de querer falar algumas coisas que eu não falei. E o salmista aqui está querendo usar essa palavra, sabe? Ele tinha saudade dos atos da presença do Senhor, da glória de Deus. Porque a verdade é que naquela época, eles não poderiam estar todos os dias no templo. Não se eles não fossem um sacerdote ou alguém que exercia alguma função no templo. E aqui esse peregrino sente saudade de estar no templo. E também uma alegria de querer estar no templo. Essa alegria, a palavra de Deus diz que enchia o coração dele de tal forma que ele desejava estar na presença de Deus. Todo o seu corpo, com todo o seu ser, com toda a sua força, com tudo aquilo que ele tinha, ele queria estar na presença do Senhor. E a pergunta é se nós também desejamos da mesma forma estar na presença dEle. Aquilo que o Eric ministrou aqui no louvor hoje pela manhã, muitas vezes nós estamos aqui reunidos, congregados na casa do Senhor. Esse lugar é casa do Senhor, onde nós nos reunimos como igreja. Somos templo, mas aqui somos igreja, juntos. Então o nosso coração precisa desejar, precisa ansiar por estar na presença de Deus. E pensando sobre isso, eu também lembrei do meu primeiro trabalho. Na época, eu trabalhava junto com o meu irmão, também aqui numa empresa de móveis próxima aqui, chamada Artefama. E nós éramos recém-convertidos. E eu lembro que nós almoçávamos muito rapidamente, tínhamos 1 hora de almoço. A gente comia, escovava os dentes, ia então até o showroom onde os móveis estavam expostos.
E ali nós dobrávamos os nossos joelhos, nós buscávamos a Deus, nós líamos um texto bíblico juntos, eu e ele. Ele já partiu também em 2016, faleceu de câncer, o Senhor o levou. E eu comecei a lembrar desse desejo que eu tinha nessa época, de poder não estar trabalhando naquele lugar, mas estar trabalhando na igreja. Desde aquele momento, desde aquela época, eu já tinha o desejo de estar de tempo integral na obra de Deus. E eu tinha aquela vontade, eu empurrava aqueles carrinhos com peças de móveis pintadas, cantando, adorando a Deus. E no meu pensamento eu falava, Senhor, um dia eu quero estar na Tua casa, o tempo todo te adorando, louvando o Teu nome. Nós precisamos ter esse desejo, essa vontade de estar na casa de Deus. Até um pardal achou um lar, e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. E aí tem uma palavra, depois do versículo 5, que diz, depois do versículo 4, perdão, chamada pausa. Se você ler aí na palavra de Deus, vai ter pausa ou selá. E até nisso, a palavra nos ensina. Porque sim, o Salmo ele é uma música, e quem é músico sabe que a música não é só feita de momentos em que você toca uma nota, mas em momentos que você não toca uma nota. Momentos em que você precisa contar o silêncio. E Deus quer trabalhar no nosso coração também nisso, nessa pequena palavra nessa manhã. A pausa, ela é necessária. A nossa vida, ela precisa de pausas, de ajustes, de tempo de silêncio, de reflexão, de contemplação. A palavra nos ensina isso em vários momentos, em vários salmos, usando essa palavra de pausa. Então, o silêncio também faz parte da nossa vida com Deus. E eu digo uma coisa para você, tem algo que tem roubado muito o nosso silêncio com Deus. No momento que você for ter com o Senhor, eu tenho procurado praticar isso. E eu confesso que não é fácil, porque a gente parece que é viciado nesse aparelho. Deixe o teu celular de lado. Deixe o teu telefone de lado, de preferência, deixe ele desligado, a não ser que você esteja esperando uma ligação importante, alguma coisa. Mas posso dizer, ouso dizer isso, eu duvido que exista alguém mais importante para você falar nesse momento do que o próprio Senhor. Então, quem precisar falar com você pode esperar. Nós precisamos aprender a ter o silêncio de Deus para podermos adorar e contemplar a sua glória, e a sua bondade, e a sua majestade, e a sua soberania. Amém? E o texto diz que um pardal achou um lar, e a andorinha achou um ninho. Para quem é biólogo, entende um pouco mais. Para quem é como a Ana Júlia, que adora estudar os animais desde criança, você vai saber que o pardal ele não é uma árvore migratória. Ele viaja pouco durante a sua existência, a sua vida, então ele está mesmo mais voltado a um perímetro pequeno. Já a andorinha não. Se você ler, você vai ver que uma andorinha, em um ano, né, as estações vão mudando e elas migram, elas podem chegar a viajar 8 a 20 mil quilômetros. Então, aqui o salmista observava o templo e via que provavelmente lá nos caibros, em algum lugar em cima, os passarinhos faziam ninhos. Faziam daquele lugar de habitação, e ele meio que tinha inveja ou ansiava ser como um daqueles pássaros que poderiam ficar ali o tempo todo. E ele poderia estar raras vezes na presença de Deus naquele templo. E ele clama com todo o seu ser, invejando esses passarinhos que podem fazer os seus ninhos próximos do altar do Senhor, próximos dos atos do Senhor.
E ele também fala sobre os sacerdotes e levitas que viviam nessas imediações todo dia ali, circulando pela presença de Deus. E queridos, como é fácil de a gente esquecer de dar o devido valor ao privilégio que nós temos de adorar ao Deus vivo. Deus vivo. Se você ler lá o Salmo 115, do 1 ao 8, vai ver que tem muitos deuses que têm pés e não andam, mãos e não tocam, boca e não falam. Mas nós servimos a um Deus vivo, que tem boca e fala, que tem mãos e toca, que tem pés e anda. Ele é vivo e verdadeiro. Esse privilégio que nós temos de adorá-lo, ele foi comprado por um alto preço na cruz. Preço de sangue. Jesus derramou todo o seu sangue para que nós pudéssemos ter esse privilégio de nos achegarmos à presença de Deus todos os dias. Mas a verdade é que muitas vezes nós nos esquecemos disso. A correria do dia a dia, né? A gente conversa com tantos irmãos, tantas pessoas, e a gente vive falando isso, não, estou na correria, estou na correria, estou na correria, estou na correria. E parece que nunca chega numa linha de chegada, né? Essa correria vira uma maratona sem fim de anos e anos. Nós não podemos esquecer do privilégio que nós temos. Nós não podemos nos esquecer do secreto. O Senhor tem falado conosco desde o começo desse ano sobre o lugar secreto. A igreja tem estado aberta aqui das 6 às 8 da manhã, de segunda a sexta, para que aqueles que têm um pouco mais de dificuldade de ter esse tempo em casa possam estar aqui, para ter um tempo no secreto de oração, de adoração, de leitura da palavra. Tem uma música aqui num volume agradável para que você possa se derramar na presença do Senhor. Amém? Versículo 5 diz: como são felizes os que em ti encontram sua força e os que são peregrinos de coração. Aqui, parece que esse salmo foi escrito por um filho de Corá, um israelita que não poderia ir a Jerusalém o tempo todo, né? Os israelitas, eles tinham 3 festas fixas em que eles compareciam na presença de Deus todo ano, caso eles não morassem em Jerusalém. Lógico, aquele que morava em Jerusalém era muito mais fácil de chegar até o templo, porque ali estava o templo do Senhor, o lugar onde a glória de Deus se manifestava naquela época. Mas se ele morasse numa cidade mais distante, então 3 vezes por ano ele tinha que vir até Jerusalém. E essas festas eram a festa da Páscoa, a festa da colheita, que depois se tornou Pentecostes, e tabernáculos. Essas 3 festas. Durante 40 anos, após o êxodo do Egito, os israelitas eles foram nômades, como vocês sabem, né? Aí então entraram na Terra Prometida e as festas continuam até o dia de hoje. Os judeus continuam celebrando essas festas, enquanto são peregrinos, aqui diz, na terra, peregrinos de coração, o versículo 5 fala. E eu queria ler um texto com vocês, falando um pouco sobre essa questão de ser peregrino. E está lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11 e 12. Vai estar no telão. Vou ler na versão NVI. 1 Pedro 2, 11 e 12. Amados, insisto que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos, ou seja, aqueles que não têm o Senhor, de maneira exemplar, para que naquilo que eles os acusam de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Aqui Pedro está falando sobre nós que somos peregrinos, estrangeiros nessa terra. Eu não sei você, mas
Eu tenho um sentimento de não pertencimento a esse lugar. E eu não estou falando isso de uma maneira ingrata. Eu não estou falando só de São Bento do Sul. Qualquer lugar que nós estejamos, que não seja na presença de Deus, esse sentimento nos acompanha, ou deveria nos acompanhar de certa forma. Porque aqui o salmista diz que são felizes aqueles que são peregrinos de coração. Aqueles que entendem que esse lugar não nos pertence. E ainda mais, aqui Pedro vai falando sobre a nossa conduta, que seremos acusados de praticar o mal, mas que pelas nossas boas obras, ou seja, quando nós fazemos coisas que glorificam o nome de Deus, não que envergonhem o seu nome, quando nós damos uma palavra e cumprimos, mesmo quando saímos no prejuízo, quando nós assumimos um negócio e honramos esse negócio, não tendo dívidas, para que as pessoas vejam e falem, esse realmente serve ao Senhor. É isso que Pedro está dizendo aqui. Para que no dia da intervenção, ou seja, o dia em que Jesus retornar e a sua glória vir, isso sirva como testemunho para aqueles que não conhecem o Senhor ainda. Um homem errante, ele não tem lar. Um estrangeiro está longe do lar. Ele tem uma casa, mas ele está longe da casa dele. Agora, um peregrino está se dirigindo para o seu lar. Amém? Quantos são peregrinos aqui? Não sei se você sabe, mas esse lugar, essa terra, ela não é o nosso lar. O nosso lar é celestial, a nossa morada é com o Senhor dos Exércitos, a nossa morada é com o Rei dos Reis e com o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém? Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escuta-me, ó Deus de Jacó. O coração desse peregrino, desse salmista, ele tinha gravado o mapa até Jerusalém no seu coração, porque ele trilhava aquele caminho várias vezes por ano, pelo menos 3 vezes por ano, até Jerusalém. Então, ele tinha um mapa de Jerusalém no seu coração gravado. O seu amor por Deus e pelo santuário o ajudava a tomar as decisões certas na vida para não se desviar desse caminho. Aqui, quando ele fala o Vale de Baca, algumas versões falam o Vale Árido. Esse termo Baca, essa palavra, é o mesmo para árvore de bálsamo, que é uma árvore que a seiva dela, quando cortada, essa árvore, quando ela é cortada, ela escorre lentamente como se fossem lágrimas. Então, essas plantas, elas escorrem como se fossem lágrimas quando cortadas, e ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. O vale de Baca é o nome dado a qualquer lugar difícil e doloroso da nossa vida. Eu não sei você, eu já te contei pelo menos 2 lugares dolorosos que eu tive na minha vida. E eu posso te dizer uma coisa, nós passaremos por muitas bacas na nossa vida, e aqui eu não estou profetizando desgraça, mas isso é o que o Senhor usa para ministrar o nosso coração. Esse lugar é um lugar que não parece ter esperança nenhuma. É um lugar onde nós nos sentimos desamparados. É o poço do desespero. É aquele lugar que você pensa, não tem saída. Não tem como eu sair daqui. E aí você chora. Você clama. Você ora. Você passa por esse lugar. Você bebe todo esse cálice, assim como Jesus precisou beber.
Mas por que eu estou dizendo isso para você? Porque quando nós passamos por esse lugar difícil, nós precisamos fazer da dificuldade, nós precisamos fazer da luta, da tristeza, uma forma de glorificar a Deus. Porque foi para isso que Jesus veio, para transformar pranto em alegria, para transformar cinzas em vida, vestes de louvor. Amém? Aqueles que amam a Deus sabem que não vão, aqueles que amam a Deus sabem que vão atravessar vales como esse, mas que não vão permanecer ali naquele lugar. É um lugar passageiro. Não é o nosso destino, nós estamos peregrinando, assim como o salmista estava peregrinando para a casa de Deus. E a experiência de passar por esse lugar, ela precisa resultar em bênçãos. Nós precisamos deixar bênçãos quando nós passamos pelas lutas. Como assim? A gente pode usar como exemplo Abraão e Isaque. Vocês conhecem a história de Abraão? Foi chamado por Deus, lá em Ur dos Caldeus. Diga, sai do meio dos teus parentes, da tua parentela, e vá para um lugar que eu vou te mostrar. E esse homem, o pai da fé, amigo de Deus, passou por muitas dificuldades, muitas lutas. Foi peregrino. Mas, se você ler lá em Gênesis 21, Gênesis 26, você vai ver que ele passava por lugares e deixava poços cavados para que as pessoas pudessem beber daquela água. Então, no meio da luta, Abraão ainda transformava os lugares em bênção para outras pessoas. Samuel e Elias passaram por lutas, deixaram a chuva. Você pode ler a história de Elias lá em 1 Reis, capítulo 18, que é bem conhecida também. Elias passou por muita luta, muita dificuldade. Foi perseguido, acusado, mas ele deixou bênçãos para outras pessoas. E sabe, queridos, é maravilhoso você receber uma bênção de Deus. É maravilhoso você receber algo do Senhor. Mas é ainda melhor ser bênção na vida de alguém. É ainda melhor transformar o deserto num jardim. É ainda melhor na nossa dificuldade, porque temos o Senhor e compreendemos o que Ele fez nas nossas vidas, de que somos peregrinos, e então esse lugar de dor pode ser bênção para alguém. Então eu não vou ficar eternamente ali me lamuriando, mas eu vou continuar a minha jornada de peregrino na terra, glorificando o nome do Senhor e exaltando o nome dEle, adorando ao nome digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Amém? Os verdadeiros peregrinos, eles vão indo de força em força. Confio que Deus os capacitará a dar um passo de cada vez, a trabalhar um dia de cada vez. São pessoas de oração, sempre em comunhão com Deus, quaisquer que sejam as circunstâncias. No dia bom, no dia mau. No dia bom, eu oro a Deus. No dia mau, eu oro a Deus. No dia bom, eu leio a palavra. No dia mau, eu também leio a palavra. Eu tenho ritmo, eu tenho constância, eu tenho busca, porque eu quero glorificar a Deus e viver na sua presença. Amém? Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, diz o versículo 5. Versículo 9, olha, ó Deus, que és nosso escudo, trata com bondade o teu ungido. E a gente precisa cuidar aqui, para não tirar esse versículo do contexto, porque o salmista não está falando dele. Ele não está falando dele, que é ungido do Senhor e ninguém vai poder tocar nele, porque ele é ungido do Senhor. Não é isso, não. Sabe o que ele está fazendo aqui? Ele estava orando por um rei, pelo Messias, que haveria de vir,
da linhagem de Davi. Se você não conhece essa promessa de Deus, isso está lá em 2 Samuel, capítulo 7, você que está anotando pode anotar e ler em casa esse capítulo. Ali você vai ver que Deus prometeu a Davi, pelo coração de Davi, que da linhagem dele, da descendência dele, o Messias viria. E realmente veio. Mas os judeus não o receberam. Só que tem uma coisa, ele vai voltar. Existe a segunda vinda. Nós precisamos também desejar essa segunda vinda. Nós precisamos orar por essa segunda vinda. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus, os textos bíblicos, sobre o que diz a segunda vinda de Jesus. Nós não podemos somente ouvir histórias e achar que é assim ou que é assado, não. A gente precisa se debruçar sobre esse livro aqui e procurar compreender a segunda vinda de Cristo. E um spoiler é que no segundo semestre a gente vai ter um curso de escatologia básica aqui na igreja, amém? Glória a Deus. Alguém tremeu na base ali. Então aqui o salmista estava orando por essa vinda do Messias. E o versículo 10 diz assim: melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em outro lugar. Você já imaginou? São mais de 3 anos em qualquer outro lugar. Mas quando o salmista diz que ele preferia estar nesse dia de festa, ele poderia colocar os seus pés dentro dos átrios do Senhor e contemplar a glória de Deus através daquele templo, que naquela época era dessa forma. Valeria mais do que 1000 em qualquer outro lugar, porque na verdade poderiam ser 10.000 ou 1 milhão, porque nada se compara a estar na presença de Deus do que levantar as mãos, adorar o seu nome e as lágrimas começarem a escorrer do nosso rosto. Enquanto desejamos a sua presença, dizemos: santo é o teu nome, Senhor. Seja exaltado nesse lugar. Você pode fazer isso nesse momento? Você pode levantar as tuas mãos. Você pode contemplar a glória do Senhor. Você pode exaltar o seu nome, a sua majestade. Comece a falar a Ele palavras de amor. Comece a dizer que você deseja a presença dEle. Senhor, mais vale um dia na Tua presença do que 1000 em outro lugar, Senhor. Te adoramos, exaltamos o Teu nome, a Tua grandeza, a Tua majestade, a Tua soberania, Senhor. Tu és santo, Tu és o Senhor dos exércitos. Tu és Pai conselheiro, Pai da eternidade, Deus forte, príncipe da paz. Tu és aquele que era, que é e que há de vir. O Senhor é o leão de Judá. O Senhor é poderoso, glorioso, majestoso, Senhor. O Senhor é o lírio dos vales. O Senhor é a estrela da manhã, Senhor. Tu és o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, Senhor. Te adoramos. O Senhor está sentado num alto e sublime trono, Senhor. Anjos, querubins, serafins estão em volta do Teu trono e nós nos juntamos com Ele nesse momento, Senhor, exaltando o Teu nome, dizendo: santo, santo, santo é o Teu nome. Toda a terra está cheia da Tua glória. Toda a terra está cheia da Tua glória, Senhor. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Aleluia. Se caminharmos pela fé, tudo que começa com a graça de Deus vai terminar em glória. Deus, Ele não dá tudo que a gente deseja. Não, Ele não vai dar tudo o que você deseja. Mas Ele nos concede tudo que é bom para nós. Tudo que a gente precisa, isso Ele vai dar. É promessa dEle. Então, às vezes tem momentos em que a gente passa por solidão, em que a gente precisa ter um tempo a sós, se retirar espiritualmente. Isso faz bem para nós. E nós cristãos hoje, nós temos livre e constante acesso à presença de Deus, por causa do sangue de Jesus Cristo, que derramou
o seu sangue por nós. E intercede por nós nos céus. Queria ler um texto com você que está lá em Hebreus 10, do 19 ao 25. Hebreus 10, 19 ao 25, diz o seguinte: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. O Santo dos Santos era o lugar santíssimo no templo. Hoje, o Santo dos Santos está aberto, o véu se rasgou, amém? De cima para baixo, porque foi dele. Ele desceu da sua glória e aquele véu se rasgou para que hoje nós pudéssemos adentrar a sua presença, como nós acabamos de fazer aqui juntos. Então, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quanto vocês veem que se aproxima o dia. Que dia? O dia terrível e glorioso da sua volta. O dia que Ele vem. É no Senhor que encontramos o nosso prazer. É no Senhor que nós encontramos o nosso prazer. É o Senhor que buscamos. Onde teu coração? Nós dependemos da força dEle. Caminhamos e trabalhamos pela fé. Estamos entre aqueles que andam retamente. Somos aqueles que procuram andar retamente na presença de Deus. Esse versículo diz que ele prefere ficar à porta da casa de Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Existiam porteiros no templo naquela época. E esses porteiros, eles tinham algumas tarefas. E a tarefa principal deles era controlar o acesso ao interior do templo. A área que era considerada sagrada. Sabe, quando alguém entrava no templo e a pessoa estava impura, e porventura esse porteiro não barrasse essa pessoa, precisava ser feito ofertas de purificação, ofertas pelo pecado de alguém ter entrado à presença de Deus da forma como não deveria. E essa contaminação que acontecia quando alguém entrava no templo do Senhor como não deveria, trazia castigo sobre o indivíduo, mas também sobre a coletividade de todo o Israel. Quando nós não fazemos uso da obra de Jesus por nós, quando nós não somos purificados pelo seu sangue, nós começamos a viver uma vida que não agrada a Deus, ou que não é reta diante de Deus, nós começamos a prejudicar o nosso irmão que está do nosso lado também. Então, para a glória dele, nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós precisamos colocar porteiros na nossa vida. Eu até pedi para o pessoal, se conseguir colocar, Adriano, a imagem do Templo de Salomão, ali no telão. Esse é o Templo de Salomão mesmo, tá? Não é aquele que está lá em São Paulo, que ele não é. Então, se vocês verem, olha que coisa, o esplendor dessa obra, queridos. Deus escolheu você no lugar disso.
Aquelas portas ali nas laterais, tem o portão principal e tem algumas portas, então ficavam porteiros barrando as pessoas para saber se a pessoa estava bem. Acho que ele precisava fazer alguns questionamentos, imagino eu, né? Com alguma lança na mão, eu não sei, talvez. E falou, ó, cuidado aí, hein? Você vai entrar na presença de Deus. Veja como que você está. Sabe, e o salmista, ele via esses porteiros como alguém privilegiado. Por mais que esse cara, ele ficasse só ali na porta, sabe, só cumprimentando os irmãos ali e dando um abraço. Ele preferia estar ali na porta do que na tenda dos ímpios. E a pergunta para nós nessa manhã é: temos colocado porteiros na nossa boca? Queria ler um versículo com vocês, Salmo 141, 3, que diz o seguinte: coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Por quê? Para que nós não venhamos a falar palavras desnecessárias, que não agradam a Deus, ou que pior, nos prejudicam. Nós temos colocado guardas nos nossos olhos. Salmo 101, versículo 2 e 3, diz o seguinte. Salmo 101, versículo 2 e 3. Vou aguardar aqui para a gente ler juntos. Não vai dar? Eu vou ler aqui para vocês então. Atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Atentareis sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso me pegará. Esse versículo nos ensina, então, que nós precisamos cuidar pela forma como nós caminhamos, como nós peregrinamos, como nós andamos diante do Senhor, procurando andar de forma correta, procurando andar de forma justa. E se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, temos alguém que intercede por nós, podemos clamar pelo sangue e novamente nos arrependermos e mudarmos de direção para agradarmos o Senhor. Versículo 11 e 12 diz: o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em Ti confia. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora, para que nós possamos orar. Quero convidar o louvor a subir aqui também. Bênção, cuidado, favor e alegria para aqueles que confiam no Senhor. Bênção, cuidado, favor e alegria para aqueles que confiam no Senhor. E eu não quero fazer um apelo aqui nessa manhã, mas eu quero que todos possamos orar, para que a nossa intenção, para que o nosso coração, para que todo o nosso ser seja incendiado pela presença de Deus, para que assim como o salmista diz: quão agradáveis, quão amáveis são os teus tabernáculos, minha alma anseia e suspira, que nós possamos falar isso da mesma forma, que nós possamos dizer: Senhor, eu prefiro estar um dia na Tua presença do que 10.000 em outro lugar. Fecha os teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, Te adoramos nessa manhã, Jesus. Exaltamos o Teu nome, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, Senhor. Queremos pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes nós nos achegamos a Ti com o coração nada sincero, Senhor. Queremos pedir perdão por todas as vezes em que nós nos achegamos a Ti por obrigação, Senhor.
em que nós nos achegamos a Ti, Senhor, porque alguém disse que nós precisávamos fazer isso, Senhor. Nós queremos, Senhor, pedir perdão, clamar pelo Teu sangue, Senhor, sobre as nossas vidas. Eu oro, Senhor, para que a partir de hoje, Senhor, uma nova paixão, um novo desejo, Senhor, um anseio como nunca, Senhor. Como no momento em que tivemos o primeiro amor derramado sobre as nossas vidas, que sejamos, Pai, reavivados, incendiados, Pai, pelo Teu Espírito que habita dentro de nós, Pai. Tudo aquilo que precisa de manutenção, Senhor, dentro do nosso ser, Deus, a nossa alma, possa ser, Senhor, nesse momento consertado, Senhor. Que a sinceridade diante de Ti seja restaurada, Senhor. Que a intimidade, Senhor, contigo seja restaurada, Senhor. Que possamos, Pai, ter um coração sincero e puro diante de Ti, Senhor. Que o Teu sangue nos purifique nessa hora, Senhor, como já purificou. E nós possamos ter consciência de que podemos adentrar ao Santo dos Santos pelo novo e vivo caminho, trilhado pelo Teu sangue, vertido naquela cruz, Senhor. Houveram tempestades, raios, trovões, Pai, e o véu se rasgou de cima a baixo. E hoje temos liberdade para adentrar pelo Santo dos Santos. E nós queremos fazer uso, Senhor, dessa liberdade que o Teu Espírito nos gera, Senhor. Te adorando, exaltando o Teu nome, Senhor. Declarando a Tua santidade, a Tua grandeza, Senhor. Seja exaltado através de cada um aqui, cada templo. Que o Teu Espírito Santo reavive, Senhor. Reavive aqueles que dormem. Aqueles que estão, Senhor amado, afastados da Tua presença, que sejam reconciliados nessa manhã. Eu oro, Senhor, por uma nova paixão. Pessoas despertando de madrugada, Senhor, para adorar o Teu nome, Senhor. Pessoas que procuram viver, Senhor, com porteiros na sua boca, e as palavras que saem dos seus lábios glorificam o Teu nome, exaltam o Teu nome, trazem, Senhor, testemunho da Tua glória. Colocamos porteiros dos nossos olhos, Pai, para que não passe nada que venha Te desagradar, Senhor. Oh, Espírito Santo, gera em nós fome e sede. Fome e sede. Como amáveis são os Teus tabernáculos, nosso Deus, nosso Rei. Oh, Senhor, clamamos por Ti, clamamos, Pai, por um coração pronto para a Tua vinda. Clamamos por um coração preparado, Senhor, como aquelas noivas prudentes que tinham óleo de sobra, Senhor. Não queremos ser néscios, não queremos ser tolos. Queremos estar preparados, Pai, vivendo em intimidade contigo, Senhor. Mas vale um dia na Tua presença, nem que seja para ficar em silêncio, Senhor, do que 1000 em outro lugar. Até, Senhor, o pardal e a andorinha acharam um lugar de habitação na Tua presença. Somos Teus filhos, temos uma casa, temos uma herança, por isso nos achegamos a Ti, Senhor, para adorar o Teu nome com liberdade. Em nome de Jesus, vamos adorá-lo. Deus do secreto, sempre me ouve. És minha fonte, minha porção para a vida inteira. Eu ainda terei fome, eu ainda terei sede, eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair.
Deus da aliança, sempre me encontras, és minha rocha, meu firme fundamento. Eu ainda terei fome, e eu ainda terei sede. Eu ainda terei lágrimas, daqui não vou sair. Vamos lá. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas oração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Tu tens meu coração no dia bom, no dia mau. Tu tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. O pardal encontrou casa e a andorinha achou um ninho para si. E eu, Senhor, os teus altares. Vamos afirmar isso mais uma vez, o pardal. Um ninho para si, e eu, Senhor, os teus altares. Aplauda o Senhor porque Ele é digno. Jesus disse: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não for assim, eu vos teria dito. Há muitas moradas na casa do nosso Deus, e é isso o que Ele faz quando Ele toca um coração, é isso que Ele faz quando Ele chega na nossa vida. Ele expande o nosso amor, Ele expande o nosso coração.
como extensão daquilo que Ele está preparando para mim e para você. Ele é bom, Ele ama, Ele acolhe, Ele recebe, Ele perdoa, Ele dá graça. E nós somos atingidos por esse amor, às vezes não sabemos nem de onde vem, mas esse amor nos tira, nos rouba de nós mesmos e nos faz encontrar nos altares dele o motivo da nossa existência, o motivo da nossa eternidade. Essa manhã estamos aqui também para cear na presença do Senhor, para nos lembrarmos daquilo que Ele fez e da porta que foi aberta para mim e para você. O caminho está aberto, ele é estreito, é verdade, mas está aberto. A porta é estreita, é verdade, mas ela está aberta. E o Senhor então nos acolhe em seus braços, no momento em que Ele estava prestes a ser entregue. Ele dedica ali, na celebração da Páscoa, como ressignificando aquela Páscoa, não mais agora o cordeiro, o animal, mas o cordeiro puro que tira o pecado do mundo, como aquele que levanta um novo significado para toda uma eternidade, trazendo luz àquilo que era antes só um símbolo. Jesus, o cordeiro puro que tira o pecado do mundo. E Paulo vai ensinar aos coríntios, ou lembrar aos coríntios, depois de uma longa exortação, e vai dizer no capítulo 11, versículo 23 em diante, o seguinte, ele diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. E nesse momento, hoje aqui, nós temos algo muito simbólico, muito valioso, porque assim como foi pregado aqui o pastor Edu, por meio do Salmo 84, eu e você somos peregrinos aqui na terra. Nós estamos em rumo à nossa habitação celestial, amém? Amém. Mas enquanto somos peregrinos aqui na terra, nós somos a Assembleia do Deserto. Nós somos a congregação dos santificados. Nós somos a igreja que é coluna e baluarte da verdade. Nós somos o corpo de Cristo que é o cabeça. E nós reconhecemos e sabemos que isso não é invenção humana, isso não é uma associação, porque ela está dentro de um contexto de CNPJ, mas isso aqui é algo que é um organismo vivo da parte do Senhor, um mandamento da parte do Senhor, ou melhor dizendo, um modelo pelo qual o Senhor estabeleceu para que nós estivéssemos nesse tempo, nessa estação, vivendo em comunidade. Então, ser igreja, meus irmãos, é cumprir com a palavra de Deus. Ser igreja é viver no modelo pelo qual o Senhor estabeleceu, para que daqui até a eternidade nós pudéssemos fazer da maneira em que Ele ordenou. Então você não está aqui, preste atenção no que eu vou lhe dizer, você não está aqui somente vinculado por conta dos seus relacionamentos horizontais, mas você está aqui porque você faz parte dos eleitos de Deus. Você está aqui porque o Senhor te atingiu com esse amor que agora não te larga nunca mais. Você está aqui porque o Senhor te recebeu e te acolheu para essa família de eternidade em eternidade. E juntamente com esse momento da ceia, nós iremos reconhecer os novos membros dessa casa. Pode aplaudir ao Senhor. Então eu gostaria de pedir aos diáconos que viessem aqui à frente com os elementos primeiro. Vamos nos organizar para que tudo ocorra de forma possível. O pastor Valdir também está ali. Amém. Eu gostaria de pedir primeiramente a vocês todos que viessem então pegar os elementos da ceia.
e voltar ao seu lugar e aguardar, para que nós possamos então, sequencialmente, continuarmos aí com o que nós queremos fazer. Vamos adorá-lo enquanto isso, em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, me ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, me ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa. Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. À mesa, ele nos observa. Vamos lá! Sabe que o esperamos. E ao partir o pão, E ao partir o pão, os nossos olhos Vamos se cantar. abrem e reconhecemos quem tu és. quem tu és. Ao som da tua voz, Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Alguém ainda não pôde receber dos elementos porque teve um momento na fila que faltou? Se tem alguém que possa servir nesse momento? Amém? Todos receberam? Todos receberam? Amém. Amém. Então, enquanto você fica de pé, eu gostaria de convidar todos os nossos novos membros que finalizaram o trilho no sábado passado para virem aqui à frente e
estarem aqui de frente à igreja. Grande Pedro, chega aí, mano, vem pra cá. Isso aí. Isso. Olha que família linda, irmãos. Amém. Amém, amém, amém. Irmãos queridos, uma característica na palavra de Deus, do começo ao fim, é a coletividade. É na comunhão dos irmãos, é no partir do pão, é na pluralidade daquilo que Deus manifesta uns para com os outros. Nós estamos aqui celebrando a obra de Cristo para a humanidade, nos lembrando de que Ele veio, nos lembrando do ano aceitável do Senhor e nos lembrando de que Ele voltará. E enquanto Ele não volta, nós temos o privilégio de comungarmos uns com os outros, de estarmos juntos na mesa uns com os outros. E essa mesa, ela hoje está aqui de forma simbólica, mas o lindo disso tudo é que ao longo da semana, ela deixa de ser simbólica e se torna real. É o momento em que um liga para o outro, é o momento em que um visita o outro, é o momento em que um ajuda o outro, é o momento em que um se desprende para com o outro, é o momento em que um ensina o outro, é o momento em que um conduz o outro, e nós então deixamos não somente de desfrutarmos disso na simbologia, em memória, mas aprendemos na comunhão, na comunidade, no ritmo de sermos uma igreja só. Amém? Amém. Quantos aqui entendem que o domingo é um momento dentre tantos outros onde o Senhor se manifesta no nosso meio? Então eu gostaria de forma muito graciosa que você, que é o irmão mais velho aqui dessa casa, talvez não na fé, talvez nem no conhecimento, talvez nós estejamos recebendo pessoas aqui que são em Cristo irmãos mais velhos do que você, mas aqui na casa você é o irmão mais velho. Então eu gostaria de que você, de forma calorosa, amigável, graciosa, manifestasse um pouco do amor de Deus que já te atingiu, que já te tocou, vindo aqui à frente, abraçando essas pessoas e trocando a tua ceia com eles, para que eles possam então ser recebidos. Amém? Amém? Vamos fazer isso? Vamos orar então, e a partir do momento da oração nós vamos ter um momento para recebermos esses irmãos. Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estarmos recebendo e acolhendo esses novos irmãos em Cristo Jesus. Obrigado pelo privilégio, Senhor Deus, de sermos a extensão do Senhor aqui na terra. Pedimos para que o Senhor abençoe a cada um, que o Senhor os acolha nessa casa, Senhor Deus, dando a eles o privilégio do crescimento, dando a eles o privilégio da comunhão, dando a eles, Deus, o privilégio de estarem, Senhor, aliançados uns com os outros e contigo. Nós profetizamos sobre eles crescimento, profetizamos sobre eles o teu favor, profetizamos sobre eles tudo aquilo que o Senhor tem para fazer, tudo aquilo que o Senhor tem para promover, tudo aquilo que o Senhor tem para ensinar, tudo aquilo que o Senhor tem para tornar real no nosso meio. Que nós possamos servi-los em amor, que nós possamos oferecer a eles aquilo que de graça recebemos, de graça ofereceremos. Que o teu amor nesse momento venha passear no meio de nós, e que essa acolhida não seja somente no calor de um abraço, mas seja, Senhor, na manifestação e no agir do teu Espírito, em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, amados. Deus abençoe vocês. Aleluia! Está à mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. Ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor.
arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, no meu lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa e sabe que o esperamos. Podem cear então, irmãos, vamos cear na presença do Senhor. Vamos comer do pão, nos lembrando do corpo que foi moído, transpassado, partido, oferecido como libação, como paga do meu e do teu pecado, para que nós pudéssemos desfrutar de uma vida eterna. Ele é bom. Quantos creem nisso? Quantos creem que Ele é bom? Então vamos cear na presença do Senhor. Os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Vamos tomar do fruto da videira também, como símbolo da aliança, a aliança que Ele faz conosco, a promessa de eternidade, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Permita-me dar um conselho a vocês que estão chegando. Posso aconselhá-los em algo? Isso aqui, o domingo, é 50% da igreja. É 50% da igreja. Os outros 50% acontecem nos grupos pequenos, nos grupos caseiros. Nós chamamos de em casa. Ali vocês terão amigos, ali o nome de vocês será conhecido, ali vocês poderão ser discipulados, uma extensão de pastoreio, para que vocês estejam aptos, recebendo na palavra de Deus, e possam então começar a servir na casa de Deus. Porque um dia, e esse dia está próximo na vida de vocês, vocês vão perceber que melhor é dar do que receber. Vocês vão perceber que melhor é oferecer ao Senhor do que receber somente do Senhor. Vocês deixarão de ser um container, um receptáculo, para se tornarem um canal de Deus. Só que esse canal precisa estar sendo aprovado no pastoreio e na conduta de vocês. Então, participem de um grupo pequeno o mais rápido possível. Se permitam ser conhecidos e discipulados. E a partir disso, o Senhor usará vocês de forma extraordinária, em nome de Jesus. Amém? Amém, igreja? Não é assim que funciona? Amém, glória a Deus, glória ao Senhor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, que delícia de culto. Antes de nós encerrarmos esse culto maravilhoso, quantos estão felizes com o Senhor nessa manhã? Deus é bom demais, não é? Te adoramos, Senhor. Eu quero orar por uma jovem que vai passar uma temporada fora. Ela vai para o Jocum, uma escola de missionários, um lugar de treinamento intensivo, de uma vivência
intensa na presença do Senhor, de ministração, de comunidade, ali junto, viagem missionária, enfim, eu queria chamar a Letícia para nós orarmos por ela. São quase 6 meses ali no treinamento na Jocum. Onde vai ser tua viagem? Ela vai para o sertão do Nordeste, gente. Olha que incrível isso, que experiência. Então eu queria convidar você a estender sua mão. Vamos orar pela Letícia. Pai querido, Pai amado, queremos apresentar, Senhor, diante do Senhor a vida da Letícia. Pedimos, Espírito Santo de Deus, que Tu possas estar conduzindo a Tua filha nesse tempo, Senhor. Que ela possa realmente absorver, vivenciar, experimentar tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração para ela nesses dias. Que não haja distrações, mas que haja intencionalidade para crescer, para ser canal, para ser instrumento, para amadurecer, para avançar, para ser usada de uma maneira, Senhor, como nunca até aqui, Pai. Que sejam dias marcantes na vida dela, Senhor. Que sejam dias intensos na Tua presença, Pai. Abençoa a entrada e a saída, prepara o caminho, prepara as amizades e, acima de tudo, que o coração dela, prepara o coração da Tua filha, para que ele seja um coração receptor de tudo aquilo que o Senhor quer provocar nesse tempo na vida dela. Em nome de Jesus nós a abençoamos como igreja e estamos na expectativa daquilo que o Senhor vai fazer e da maneira como ela vai voltar. E estaremos aqui, Senhor, como igreja, de braços abertos para recebê-la, Pai. Louvado seja o Teu nome na vida da Letícia, Senhor, e abençoa, cuida do coração dos pais nesse tempo, que também seja um tempo de aprendizado, de dependência no Senhor, Pai, nesse tempo, Pai. Trata, Senhor, com essa casa, com essa família, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Louvado seja o Teu nome. Amém, amém. Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos encerrar então esse momento precioso. Feche seus olhos pela última vez nessa manhã. Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos de recebê-la. Obrigado pelo Espírito Santo que nos vivifica. Obrigado por essa manhã. Abençoa-nos, Senhor. Leva-nos em segurança, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Possamos brilhar a Tua luz e sermos, Deus, apaixonados a cada dia mais e mais pelo Senhor e pela Tua presença em nós, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, bom domingo.